Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso básico de eletricidade? Muito bem, lembra-se que na última aula nós tratamos da definição dos condutores para os circuitos da nossa instalação, bem como os disjuntores. Estão lembrados disso? Claro que sim. Caso você não se lembre ou não tenha assistido essa aula, só dá uma procuradinha aí no canal, aula número 8. Muito bem, vamos então hoje para a nossa aula de número 9, já se encaminhando para o final do nosso curso básico de eletricidade. Muito bem, hoje pessoal eu quero mostrar para vocês como dividir os circuitos. Quantas lâmpadas eu coloco na instalação, quantas tomadas afinal de contas eu coloco na instalação, em cada cômodo, como que nós fazemos isso? Bem, para explicar isso para vocês, eu vou me basear por duas normas, a NBR 5410 e a NBR 5413, tudo bem? Então, quando você tiver interesse, dá uma procurada aí na internet sobre essas normas e dá uma estudadinha. Eu peguei os pontos principais para nos ajudar a fazer uma instalação da maneira bem simples, o mais prático possível. Muito bem. Bom, vamos começar pelo circuito de iluminação. O que a norma orienta? Bom, lembrando que o que vou dizer aqui são as condições mínimas para uma instalação, tá? A gente pode incrementar isso? Obviamente que sim, dentro dos critérios de segurança. Porém, o que eu vou dizer aqui para vocês trata-se da condição mínima, tudo bem? Bom, então, para iluminação, a norma diz que pelo menos é necessário ter um ponto de luz para cada cômodo da casa, né? Então, se eu tiver uma casa de 5 cômodos, eu preciso ter pelo menos um ponto de luz. E aí, nós vamos usar o critério da potência para poder determinar a quantidade de potência que eu preciso instalar em cada cômodo. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, a norma nos orienta o seguinte: para um espaço que tenha, que seja igual ou menor que 6 metros quadrados, eu vou atribuir pelo menos 100 VA. Tá? Mas o que é essa unidade de medida aí, Ricardo? VA é volt-ampere. Tá? Para a instalação elétrica, nós vamos usar essa potência para fazer o levantamento. E num outro momento, num outro vídeo, eu explico para vocês aí sobre o triângulo das potências, tá? Então, essa é a unidade de medida de potência aparente, tudo bem? Pois bem, e aí, desculpa, aqui eu acabei errando o símbolo, é menor. Igual ou menor que 6 metros quadrados, nós vamos usar, aí vamos atribuir no mínimo 100 VA, tá? E para uma área que é maior que 6 metros quadrados, nós vamos colocar 100 VA para os primeiros 6 metros, tudo bem? Primeiros 6 metros, tá? Mais 60 VA para cada adicional de 4 metros. Para cada adicional de 4 metros. Tá? Lembrando que isso aqui, nós estamos trabalhando com metros quadrados, tá? Então, vamos supor que eu tenho um banheiro com essa dimensão aqui, ó, 3 metros por 2, a área quadrada, né, eu multiplico, né, 3 vezes 2, 6, tá? Então, nós estamos falando da área, tá, para a iluminação. Então, a partir daí eu consigo determinar a quantidade de potência para a iluminação. Perdoe aqui que o apagador caiu, mas vamos dar continuidade. Muito bem. Isso para circuito de iluminação, tudo bem? No caso, para as tomadas, nós vamos ter dois tipos de tomada. Tomada de uso geral, que eu já comentei na outra aula, a gente vai ligar coisas mais comuns, e tomada de uso específico, que a gente vai instalar para equipamentos que vão ficar geralmente fixos numa determinada área. Por exemplo, chuveiro, torneira elétrica, um micro-ondas, coisas que vão ficar ali fixo naquela tomada, ligado naquela tomada, tá? Então, para a tomada de uso geral,
qual a quantidade de tomada que eu tenho que colocar num determinado cômodo. Se a gente estiver falando do banheiro, a norma diz que nós precisamos colocar no mínimo uma tomada, e essa tomada tem que ser espaçada do box de pelo menos 60 centímetros, tudo bem? Agora, se nós estivermos falando de cozinhas, lavanderias, copas, áreas de serviço, nós temos que colocar uma tomada a cada 3,5 metros, mas aí considerando o perímetro, tá? Então, o perímetro é o seguinte, eu tenho aqui, né, a mesma medida que a gente tinha colocado lá, tá? Então, o perímetro é a soma dos 4 lados, então 3 mais 2 mais 3 mais 2, então 3, 3, 6, 8, 3, 6, 7, 8, 10 metros, o perímetro, somando os 4 lados, vai dar 10 metros. Então, eu tenho que colocar uma tomada a cada 3,5 metros, tudo bem? Então, a cada 3,5 metros eu coloco uma tomada. Nesse caso aqui, vai dar cerca de 3 tomadas, de maneira que isso seja espaçado o mais uniforme possível, tá? E aí, para as 3 primeiras tomadas desses ambientes que eu estou falando, nós vamos considerar uma potência de 600 VA, tá? Para as 3 primeiras tomadas. A partir daí, nós vamos considerar cada tomada de 100 VA. E aí eu já vou dizer para você como que nós vamos dar o limite, né, de cada circuito de potência. Tá? Então é importante você gravar que as 3 primeiras tomadas tem que ser de 600 VA e as próximas de 100 VA. Para quartos e salas, a gente vai usar a mesma regra do perímetro. Então eu tenho aqui, vamos dizer aqui que eu tenho um quarto, né, de 5 por 4 metros. Então aqui 5 mais 4 mais 5 mais 4. Então 5 mais 5, 10. Com mais 8, 18 metros. Então a cada 5 metros nós vamos atribuir uma tomada. Da mesma forma, separando uniformemente o máximo possível as tomadas. Tá? Então eu tenho 18 metros, né? Dividido por 5, para você entender. 3 vezes 5, 15, sobra 3. Então, aqui se eu continuar, né? Então a gente pode colocar aí 4 tomadas nesse ambiente, tá? Podemos colocar 4 tomadas nesse ambiente. Com qual potência? Uma potência mínima de 100 VA. Tudo bem? Então estou falando das quantidades de tomada por cada cômodo e a potência que cada tomada terá atribuído. Tudo bem? Pois bem, aí como que nós dividimos os circuitos? De acordo com a potência. Para a iluminação, nós temos o seguinte, o nosso circuito vai ter 1200 a 1500 VA. Se for ligado na tensão de 127 volts. E nós teremos de 2200 a 2500 se for ligado no 220. Circuito de iluminação, tudo bem? Então vamos supor assim que, naquele exemplo que eu dei de uma casa de 5 cômodos, a somatória das 5 lâmpadas, vamos dizer que dá 1200 VA, volt ampere. Significa que eu posso deixar todas essas lâmpadas num único circuito. O que significa isso? Eu vou ter um disjuntor, né, para alimentar as 5 lâmpadas. Tudo bem? É como eu fazer essa ligação aqui, ó. É como se fizéssemos, né? Perdão. É como se fizéssemos essa ligação aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó. Eu pego um disjuntor e alimento aqui as minhas lâmpadas, tá? São 5 lâmpadas aqui, ó. Um exemplo, tá? Então eu alimento as 5 lâmpadas. Eu alimento as 5 lâmpadas aqui. Como é ligado no 110, então a gente vem com o fio aqui, ó. Tá? A grosso modo, para você entender, obviamente que teria um interruptor para comandar cada lâmpada. Então só para você entender o que eu estou dizendo, tá? Para circuito
Para circuito de 127, nós vamos ter de 1.200 a 1.500 a potência, a quantidade máxima de potência no circuito. E no 220, de 2.200 a 2.500, tá? A ligação no 220. Então essa é a potência máxima por circuito. Ué, Ricardo, eu tenho uma casa com 30 lâmpadas, ultrapassa esses limites. Exatamente, então a gente vai dividir dessa forma, 1.500 um circuito, 1.500 outro, 1.500 outro. Lembrando que para cada circuito eu tenho um disjuntor, tá? Para tomada de uso geral, a TUG, tomada de uso geral, nós vamos ter em cada circuito máximo, isso que eu estou dizendo, tá? 1.800 a 2.000 VA, se for ligado no 127 volts, e 3.600 a 4.000 VA em 220 volts. Tudo bem? Então, é a quantidade máxima de potência atribuída para cada circuito de tomada de uso geral. São esses valores aqui. Aí lembra daquele exemplo que eu falei lá da cozinha? Que a cada 3,5 metros a gente deve colocar uma tomada e as 3 primeiras de 600 VA. Então vamos supor que na minha cozinha eu tenha 5 tomadas. Então eu tenho 5 tomadas aqui na minha cozinha. As 3 primeiras tem que ser de 600. 600, 600, 600. E as outras duas a gente vai colocar de 100, como eu falei anteriormente. Então aqui, ó, 3 vezes 6, 18, com 100, né, 19, 20, vai dar 2.000 volt-ampere. Então eu posso deixar essas 5 tomadas no único circuito? Sim, posso deixar essas 5 tomadas no único circuito. Tudo bem? Ah, se ultrapassar isso. Então se ultrapassar, nós vamos aplicar aquela regrinha que eu falei, se a tomada for 110 ou se a tomada for 220 volts. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí esses critérios básicos para a realização da instalação. Espero que o vídeo não tenha ficado muito extenso. Desculpe aí algumas falhas, o apagador ter caído aí, desculpe alguma interferência de barulho. Tá? E aí na última aula nós vamos aprender a ligar o interruptor paralelo, que é uma dúvida que muita gente tem, e acredito que com essas 10 aulas você seja capaz de realizar uma instalação elétrica. Tá ok? Bons estudos e até a próxima.